Olá, Nipianos! Estamos começando mais um Nipcast. E hoje estamos novamente, somente eu e tia Lavínia, nossa diretora de ensino. Vai ser um podcast legal, porque sempre quando é com a gente pode brincar, né? Isso. Tá de boas. Então, hoje vamos abordar um tema que é muito legal, que a gente gosta muito de falar, que é uma coisa que a gente está o tempo todo fazendo, que é explorar os diversos métodos de estudo que existem. E aí, vindo um pouquinho para minha época, trazendo um pouquinho da minha experiência, eu na época de ensino médio, no segundo, primeiro ano, não seguia nenhum método de estudo, né? Então, assim, era ladeira abaixo. Aí, quando eu cheguei no terceiro ano, eu entendi que existia métodos de estudo, que tinha maneiras de se estudar. Eu aprendi a aprender, e aí vem o nosso título do nosso episódio, que se chama Aprender a Aprender, explorando métodos de estudo. Porque muitas vezes, né, a gente vai estudar, pega a agenda e vai fazer o que tá na agenda, né? Eu sei que tem muitos de vocês que fazem isso. Então, aí a gente vai hoje entender um pouquinho como estudar. Por que eu tenho que usar esses métodos? Como vou fazer isso? Quais são os métodos que existem? É isso que a gente vai trazer hoje um pouquinho para vocês. Eu, Paloma Barbosa, diretora de atividades extracurricular do NIP, e tia Lavínia, diretora de ensino do NIP. Bom, vindo um pouquinho para a parte de técnicas de estudos que são comprovadas, né? Quais são os exemplos, Lavínia, que a gente pode trazer? Nossa, são muitos. Né? Diversos. São diversos, porque eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que não existe uma forma só de estudar e não existe a forma certa, porque diferencia muito da forma que você aprende. E nós aprendemos de formas diferentes, né? Tem pessoas que aprendem apenas lendo, outras aprendem apenas ouvindo. Sim. Outras precisam dessas duas entradas sensoriais. Então, assim, diferencia muito. Mas, assim, se fosse fazer um grande resumão, eu diria que resumos é uma técnica de estudo que hoje em dia se tem muitos estudos sobre, e aí existem diversos tipos de resumos, né? De certa forma é um tipo de resumo, mas ganha um espaço quase que sozinho, né? Uma categoria quase que só, pelo quanto se vem sendo consolidados hoje, até na parte de administração mesmo, que são os mapas mentais. Sim. E aí, quando eu digo administração, são empresas, startups que utilizam mapas mentais realmente para organizar as ideias dos projetos. Né, o organograma, né? Às vezes Exato. A gente utiliza. Flashcards também, flashcards, que é outro tipo de resumo, outra forma de fazer resumo. Eu tenho uma coisa assim com flashcards, acho que quase sentimental. Na faculdade, as meninas da minha faculdade que vão estar assistindo, toda a prova que a gente fazia, eu fazia um envelopezinho só com flashcards. Elas diziam que era o salva-vidas, às vezes, que tinha uma questão lá, porque são perguntas, né? Tipo chave, e que você vai martelando ali, até brincando, né? É quase que um jogo de pergunta e resposta. É um pouco gamificado, né? É um pouco gamificado, é bem legal. Sim. Aí, é um dos que eu gosto. E tem os tradicionais, né? Que já vem de muito tempo, que é a própria leitura, resolução de questões, também é uma forma de estudar. Sim. Eu acho que depende muito da sua forma de aprender, de como você aprende, e do seu objetivo. Eu acho que são duas coisas que precisam ser bem relevantes quando você escolhe a forma de que vai conduzir o seu estudo. Perfeito. Tem um também que eu gosto muito, que eu aplico muito para os meninos do integral, que é o método Pomodoro, né? Que é feito pelo Francesco Cirillo, que é um italiano dos anos 80. Ele estava justamente organizando o seu tempo de estudo. E aí ele tinha, eu não sei se tu já viu, eu nem me liguei que o método Pomodoro vinha desse nome aí, porque Pomodoro é tomate, né? Lá. Aí tem aqueles reloginho de cozinha, tomate. Que é de tomate e pronto. Aí ele ficava assim, por ele, 20 minutos, né? Peraí, eu vou botar aqui 20 minutos estudando. Aí começava a estudar,
Depois, pronto, intervalo de 5 minutos. Aí depois ele voltava de novo. E aí ele estudou, depois ele estudava, né? Ele tinha seus objetivos, como você falou. Mas depois ele viu que esse método de estudo que ele estava fazendo era um método muito eficaz. E aí ele começou a estudar sobre isso. E aí foi comprovado que realmente, se você estuda 20 minutos, 5 minutos de descanso, depois volta 20 minutos, depois 5 minutos de descansa... Realmente é aquela questão que a gente até gravou um podcast que você comentou, que aí o nosso cérebro ele tem um tempo ali para estar concentrado, não é? Isso. Então, eu acho que vai muito desses estudos, né, que ele falava. Ele estudou muitos dos nossos tipos de atenção, né? Porque a gente não só tem atenção, a gente tem diversos tipos de atenção. Então, nós temos a atenção focada, que é aquela atenção que a gente coloca realmente para um objetivo só, sendo que essa atenção focada, ela tem um tempo mais curto de duração em relação à outra, porque nós somos feitos, o nosso cérebro, assim, ele é organizado para dar conta de mais de uma demanda por vez. Nós somos pessoas aceleradas, né? Então, acaba que esse componente de atenção focada, ele não é treinado ao longo da nossa vida evolutiva mesmo, quando a gente fala de evolução da espécie humana, mas ele existe. Então, com o método Pomodoro, você acaba treinando a sua atenção focada. E, de certa forma, você também ativa outra parte do nosso cérebro que é muito, muito especial, que é o nosso sistema de recompensa, que eu falei muito no podcast de adolescência. Por que você ativa o sistema de recompensa? Porque você vai estudar por 20 minutos e você vai se dar 5 minutos de intervalo, né? Um tempo para você descansar. E, ao mesmo tempo, quando você termina os 20 minutos, você tem aquela sensação de dever cumprido. Sim. Então, você ativa de novo o seu sistema de recompensa. E me parece também que em outras versões mais ampliadas desse método, a cada, vamos supor, acho que são ou 3 ou 5 momentos de foco, né? Momentos de 20 minutos. O tempo de descanso, ele vai aumentando. Ele aumenta, exatamente. Também. Então, atingir isso também é bom para o cérebro. O cérebro vai alcançar mais de uma sessão de dever cumprido e vai ganhar um descanso muito maior. Se eu não me engano, se você bota 20 minutos de estudo, chegando bate 1 hora, aí você aumenta para 10 minutos de descanso. Isso. Aí realmente faz muito sentido isso. Eu amo essa questão do cérebro, de estudar o cérebro e ver essas questões. Né? Essa parte da neurociência é maravilhosa. E voltando um pouquinho, rapidinho, para os resumos que a gente estava falando, existem vários tipos de resumo, como você falou. Tipo, os mapas mentais. Aí, isso vai mais para os pais dos anos iniciais. Que os pais estão falando tanto de planejamento de estudos, os anos iniciais já tem que ter esse hábito de estudos. Não é só atividade de casa. Vai estudar tudo em cima da hora? Não. Já tem que ir estudando um pouquinho. Mas como o educando vai fazer, um menino dos anos iniciais, vai fazer um resumo? Até um desenho serve. Por exemplo, tá assistindo ali, tá vendo um assunto sobre o dia da árvore. Vamos lá, primeiro ano, vamos dizer assim. O que é que você entendeu da aula? Desenha aqui. Isso já serve. Isso. Já serve. E, na verdade, você tocou num assunto muito importante quando a gente fala sobre resumo, né? E entende-se resumo qualquer coisa. Quando você vai trabalhar com cards, quando você vai trabalhar com mapa mental. Isso. Enfim, qualquer coisa. Aquelas anotações que hoje em dia também tá muito, muito na moda dos studygrams, alguma coisa assim. Sim. Que são aquelas anotações com lettering, uma coisa bem mais trabalhada, bonita. Já fica a dica, né? Muito bacana. Mas funciona mesmo. Funciona quando você é uma pessoa que aprende, que o seu objetivo em fazer resumo não é apenas ler, é fazer o resumo porque você percebe que você assimila melhor os conteúdos, que você guarda melhor na cuca quando você escreve alguma coisa. Entenda que isso é muito mais potencializado quando a escrita é a partir do que você entendeu. Então, é importante que o resumo não seja uma cópia. Muitas vezes eu dialogando com pais e com alunos, há uma cobrança para se ter a anotação do professor. O professor colocar as anotações no quadro e aí o educando fazer a cópia e parece que encerra ali. O educando fez a cópia e aí ele, a partir daquilo, só vai ler aquela cópia que foi feita e pronto. Ora, se o educando for um educando que aprende lendo, só basta ler e ele aprende. Pode acontecer, não precisa escrever, ok.
ele já entendeu, ele tem essa autopercepção, ele já entendeu que ele consegue aprender desse jeito, ótimo, bacana. Só que, se ele precisar da escrita, quando ele está copiando do quadro, ele não vai aprender. Ele não está fazendo um resumo, porque ele está replicando... Exato, ele está replicando um conhecimento que é do outro. Ele não está construindo o próprio. Então, é importante que, ao fazer esses resumos, seja a partir do seu entendimento, de como você está estruturando o conteúdo na sua mente. Porque senão não... Pode ser que não funcione, pode ser até que funcione, mas não da melhor forma. Né? Não atinge aí o seu 100% de sucesso. Entendi. E aí, falando nisso, isso me lembrou de outra técnica de estudo que é comprovada, que aí a gente tem, né? Quando a gente fala comprovada, a gente está falando de cientistas que se debruçaram por isso, né? Educadores que estudam a parte do sistema nervoso, pesquisadores na parte de neuro mesmo, neuroplastia cerebral e tudo mais. Então, o que acontece? Existe uma porcentagem de quanto o cérebro ele adquire mais, e isso de acordo com cada pessoa. E tem uma técnica de estudo que eu até nem tinha colocado aqui, eu me lembrei porque a gente estava conversando, que é a da aula. A gente tem tanta porcentagem de que o cérebro consegue administrar de leitura, tanta porcentagem de videoaula, tanta porcentagem de resolução de questão, e dar aula é uma das maiores porcentagens nas pesquisas. Então, quando a gente aborda, por exemplo, grupos de estudos, a gente tem muitos educandos que fazem grupos de estudos, eles reservam lá a sala da monitoria, a sala ou a biblioteca para estudar entre eles. No momento que, por exemplo, eu e tia Lavínia estamos aqui em um grupo de estudos, eu começo a ensinar para tia Lavínia, automaticamente o meu cérebro está ali registrando aquele assunto, eu falando, e isso já é comprovado que você consegue adquirir mais o assunto. Isso. Porque, assim, na verdade, tudo vem a partir de um ponto, né? O nosso cérebro, ele é programado para aprender a partir da repetição. Então, a gente aprende quando a informação ela é repetida. Mas não entender, então é a partir da repetição, então eu vou pegar o conteúdo e vou ficar repetindo para mim. A mesma frase, tipo, o dia todo, eu repito 5 vezes e eu vou aprender. Não, essa repetição ela precisa ser significativa. E é importante que ela venha de canais diferentes, canais sensoriais diferentes. Então, por isso que é importante não estudar para a prova. Aí os pais ficam chocados, né? Como assim? Vai fazer prova sem estudar? Não, na verdade, o educando tem que estudar todos os dias. Exatamente. E o indicado mesmo, assim, científico, a partir das comprovações de quem estuda sobre estudar, é que um dia antes da prova você nem entre em contato com os conteúdos, né, para essas informações elas não ficarem muito recentes, como memória não se tornarem memória de trabalho, que é uma memória que a gente tem que é extremamente curta, ou se tornar uma memória imediata, que são memórias que estão, no caso de trabalho, né, que estão muito na área frontal do nosso cérebro. E essa área, ela é muito, além de ser muito importante, as nossas principais funções estão aqui, mas ela é muito atingida pelas nossas emoções. Então, o educando às vezes fala, tia, eu sabia do conteúdo, mas deu branco. Eu acredito quando ele fala nisso, porque ele estudou um dia antes, o conteúdo estudou, teve acesso, entrou em contato com o conteúdo um dia antes, ficou emocionado, nervoso, ou sei lá, passou por uma raiva, topou o dedinho miudinho do pé, aí ficou com raiva daquilo, bateu a emoção aqui, dá o branco. Então, isso é científico, né? E quando a gente tem uma rotina de estudos diariamente, exato, bem organizada, a partir das suas necessidades, ou seja, eu organizo o meu tempo, dou o tempo necessário para as disciplinas que eu mais tenho dificuldade, mas eu não escanteio aquelas que me dão facilidade. Eu entendo como estudar para cada disciplina, e isso você só entende a partir do momento que você entra na rotina, que você vai experimentando as formas de estudar. E aí eu estou repetindo isso, eu entrei em conteúdo, eu entrei em acesso ao conteúdo em sala de aula, recebi a informação. Aí, em casa, eu faço uma revisão dos conteúdos do dia. Primeira repetição.
Aí, na minha organização, tem um momento para eu estudar aquela disciplina. Então, ali eu vou ler um livro, eu vou fazer as minhas anotações, vou assistir uma videoaula, enfim. Ouvir um podcast, hoje em dia tem podcast sobre conteúdos. Aí, eu repeti de novo. E eu ainda adiciono nessa organização um momento para ou eu explicar para um colega, ou eu explicar para mim mesmo, gravar áudios para mim mesmo explicando o conteúdo, ou treinando a partir dos cards. Então, eu estou repetindo de novo, estou ensinando, estou ativando mais canais sensoriais, então audição, visão, tato, enfim. Então, eu estou imergindo ali dentro, isso, né? E estou deixando a informação muito mais alimentada, como se as caixinhas dos conteúdos que ficam no meu cérebro, ele fosse cada vez mais alimentado com outras informações. São como se aquele assunto eu dividisse em vários pedacinhos e cada caixinha do meu cérebro tivesse um pedacinho desse assunto. E aí quer ver a magia acontecer, e aí você não esquece mais de jeito nenhum, a não ser que você tenha alguma lesão, é quando você sai conectando as caixinhas. Sim. Então, você conecta o que você aprendeu em biomas, em ciências, mas você está conseguindo conectar com geografia. Quando você faz essa conexão, pronto, ninguém lhe segura mais. Não tem quem tire do seu cérebro. Ou você vai fazer uma redação, mas aí na redação você utiliza como argumentos conteúdos que você debateu em artes, ou debateu em literatura, ou em ciências. Você faz quando você faz esse arrumadinho, pronto. Acontece mágica. Uma delícia. No cérebro. Então, a gente entra já no segundo tópico, que a gente já falou muito aqui, mas aí para deixar organizado para os educandos entenderem. A gente tem o que a gente chama na escola, que é os instrumentos de aprendizagem, que é o que os meninos usam no integral, que é o plano de estudos, os ciclos de estudo que eles usam. Então, quais são os instrumentos? O pai fala assim, poxa, eu estou entendendo tudo isso, mas como é que eu começo a estudar com o meu educando em casa? Quais são os instrumentos de aprendizagem que eu vou usar com o meu educando? Então, a gente tem aí recurso audiovisual, por exemplo, uma videoaula. Uma videoaula. Pode ser uma videoaula. Um podcast também, questão auditiva. Eu vou dar mais... Eu acho que podcast é mais para os mais velhos, né? Anos iniciais, acho que ainda não. Mas aí, os mais velhos, por exemplo, eu não tinha tempo, né? De assistir podcast que eu fazia. De ver videoaula. Eu, na hora do almoço, boto podcast aqui e vou almoçando, escutando podcast sobre o assunto. Sim. Ou então, estou vindo de casa para a escola. Boto podcast e vou escutando podcast. Quero ou não, você tá ali exercitando já. Não é? Eu acho que quando você tira essa ideia de que eu vou estudar apenas em semana de prova e organizo o meu tempo para isso, os recursos eles vão aparecendo. Exato. Entendeu? Fica até mais natural. Fica natural. Você passa a procurar sobre... eu tô com um tempo aqui. Eu dediquei de 16 às 17, eu tenho que estar estudando. Não veio atividade. As atividades eu terminei em 10 minutos, ainda tenho 50 minutos de estudo. Vou fazer o quê? É aí que você começa a se conhecer. Então, eu vou fazer uma anotação, vou talvez ler outra anotação e a partir dessa anotação fazer a minha. Enfim. Não ficar parada. É aquela coisa, botar na cabeça. Eu tenho que estudar. Estou aprendendo agora quais são os métodos, como eu tenho que estudar. E aí é se organizar. E não... Acabou a atividade de casa, não tenho mais nada para fazer e vai-se embora. Não, que aí realmente fica difícil. Bom, outros recursos que a gente tem de instrumento de aprendizagem é a leitura, né? A própria leitura. Como eu disse, todo mundo tem que se experimentar, né? Como identificar qual é o meu estilo de aprendizagem? Eu tenho que experimentar tudo. Isso. Então, lá no ciclo de estudos do integral, os meninos eles experimentam de tudo, para justamente a gente identificar o melhor método para ele. Então, tem a leitura, tem o resumo, que a gente já destrinchou aqui, que o resumo pode ser escrito, pode ser mapa mental, pode ser desenho, desde que você faça um resumo daquilo. Sim. Não é só escrever também. Infográficos, né? Infográficos também. Os resumos também podem ser digitais, quando você não tem uma aptidão. Não gosta muito de escrever manualmente, mas acha necessário esquematizar os conteúdos. Aí tem pessoas que fazem digitalmente também. Sim. Vale. Se funciona para você, tá valendo. Tem também resoluções de questões, que é muito importante, né? Principalmente aí para o pessoal que está prestes a fazer vestibular. Isso. Não é? E resolução de questões está muito associada ao objetivo. É uma estratégia de estudos muito importante. Pronto, eu diria que na semana de provas, se você vem tendo hábitos de estudo... Perfeito. Na semana de provas, resolva questões. Não estude. Fique estudar assim, parar para pegar o conteúdo do zero. Vai resolver questões, entendeu? E aí, a partir das questões, você vai perceber o que é que você ainda precisa reforçar. E aí,
a partir do que as questões forem dizendo para você, no resultado, aí sim você volta para aquela parte específica do conteúdo. Perfeito. É um ideal para ser feito na semana de provas. Entendeu? É a melhor forma assim, de se estudar. E está muito associada com o seu objetivo. O seu objetivo é concurso, então se aproprie dos tipos de questões de concurso. Seu objetivo é Enem, se aproprie do Enem. Seu objetivo é SSA, se aproprie do SSA. Perfeito. Entendeu? Seu objetivo é esses concursos de polícia militar, bombeiros, se aproprie também, que são tipos de provas diferentes. Perfeito. E aí, se o objetivo for esse, aí eu digo, não basta também só estudar conteúdo. Tem que fazer o treino das questões. Sim, exatamente. Mesclar, né? Também o assunto da escola com o seu objetivo e tudo mais. Exato. Bom, e por fim, a gente vem com... só lembrando, tá? Que para você identificar o instrumento de aprendizagem ideal para você, você tem que fazer tudo. Se você tá pegando esse podcast agora do zero, tá entendendo como é estudar do zero, o ideal, né? Que você faça tudo para você ver qual o seu melhor estilo de estudo. E eu acho que assim, você tem que ir a partir do que você já se conhece. Se você é uma pessoa que não gosta de ler muito, então... E leitura é muito difícil você tirar completamente do processo de estudo, porque você, hora ou outra, vai entrar em contato, nem que seja na hora de fazer prova. Né? Mas aí você é uma pessoa que não gosta de ler muito, então adiciona um recurso audiovisual. Então, bota um podcast, bota uma videoaula, e aí você identifica, eu tenho a necessidade de escrever, quando eu escrevo, eu tenho que escrever muito, ou eu escrevo só tópicos, aí você vai estudando. Escrever... eu escrevo realmente em papel ou digitando no próprio computador ou iPad, enfim, funciona. Aí eu acho que vai nesse caminho, assim. Bom, indo agora para o nosso próximo tópico, falando sobre gestão de tempo de estudos. A gente sabe que tem muitos educandos, principalmente no NIP, que faz muitas outras atividades sem ser a escola. Tem a escola... Tem muitos atletas, por exemplo, fazem esportes clube em outro lugar, treina pelo NIP. Tem gente que faz curso de inglês. Tem gente que faz, sem ser atleta, faz escolinha. Então, como eu vou gerir o meu tempo de estudos nessas situações? E até mesmo se você não tiver nada, porque tem que gerir também, né? Boto mais horas, boto menos horas. O que é que eu faço? Eu acho que primeiro você tem que organizar as suas atividades. Né, ter uma organização realmente da sua rotina. Então, você faz um quadro, coloca o tempo que você está na escola, o tempo que você está em outra atividade que você julga importante, julga também indispensável. E depois pensar muito no seu objetivo. Se as atividades que você está fazendo fora a escola é muito importante para você em relação à vida, né, e você, enfim, não tem ambição de prestar um vestibular, prestar um concurso, aí você faz uma gestão de tempo do estudo que você precisa para poder dar conta da escola. O ideal para um educando de ensino médio é, no mínimo, 2 horas de estudos por dia. Diário, né? Se você tem dia sim, dia não, que faz uma outra atividade que deixa a rotina um pouco mais pesada, aí você faz essa reorganização de tempo, já que não pode estudar 2 horas por dia, aí no dia que está mais livre dessa outra atividade, já coloca 3 horas, sai reorganizando dessa forma. Agora, se o seu objetivo for vestibular, né, você vai organizar esse tempo que você considera suficiente também para o curso que você almeja. Cursos muito concorridos, como cursos de medicina, de direito, ou talvez até outros concursos como Marinha, por exemplo, o ITA, que é extremamente concorrido, precisa realmente de um tempo de dedicação maior, principalmente para a parte de resolução de questões, porque o momento... né? Pede isso. E que esse podcast está sendo gravado, pode ser que no ano que vem mude, né? Mas no momento a concorrência realmente ela é bem alta. Da última vez que eu vi alguma concorrência pro curso de medicina daqui da UFPE, era mais de 40 pessoas por vaga. Isso é um número bem expressivo, é um curso extremamente concorrido e eu acho que pelo que eu acompanho, né, as outras universidades do país que oferecem esse curso também mantêm, assim, esse limite, assim, de vagas, esse né? Os número, números. assim, Entendi. sabe? Então, realmente precisa de uma dedicação. Agora, assim, claro, você tem que ver o que também é saudável. Eu não considero, num dia de 24 horas, você passar 12 horas estudando. Não é.
entendeu? Então, aí você tem que realmente estabelecer. E é importante, sim, você ter outras atividades. É importante você ter na sua rotina um momento para atividade física, você ter outros projetos de vida, você ter o direito ao lazer, você ter horários de sono. Não vai inventar de perder horário de sono para poder estar estudando, senão vai dar certo. Até porque isso tudo influencia no estudo, né? Exato. Ter lazer influencia no seu estudo. Isso. Ter atividade física influencia no seu estudo. Então, é importante, querendo ou não. E entenda também que precisa ser organizado. Você não pode... são 2 horas por dia, eu vou simplesmente me sentar e estudar o que eu quiser. Não, não é assim. Você precisa pensar nas disciplinas que você precisa mais para vestibular, ou nas disciplinas que tem mais dificuldade, nas que tem mais facilidade, enfim. Precisa pensar em tudo isso. Perfeito. Também. Bom, então terminamos mais um Nipcast. Vamos agora para os nossos patrocinadores, nossa Escola Segura, que é a empresa de segurança escolar. Digital City, empresa de soluções inteligentes voltada para os municípios. Tia Cacá, o nosso café do podcast. Tia Cacá não vivo sem ela. Jornal Liberté, não pode faltar. O jornal do Colégio do NIP. Aí, o pessoal ali, ó. Estão ali atrás das câmeras, porque todo podcast tem que ter um representante do jornal aqui. E vamos focar agora nas nossas... Eu falei o bi, né? Vamos focar nas nossas bijuterias da Feira de Empreendedorismo, nas nossas lojinhas. Que hoje nós temos uma lojinha nova para divulgar. As meninas estão até ali, ó, as donas da empresa. Temos as bijuterias, que são as meninas do 6º ano A. Feirinha de Empreendedorismo. Relembrando novamente, todo o nosso podcast começa em novembro. É em novembro. Então, todas as lojinhas da Feira de Empreendedorismo estão sendo divulgadas aqui no podcast para o público da nossa comunidade saber o que vai ter esse ano e vocês se programarem para ir lá, hein? Então, temos as bijuterias das meninas do 6º ano A, que são feitos personalizados do jeitinho que você quiser. Certo? Isso. Ali a tia Lavínia já tá com o dela, o laranjinha ali. A gente ama laranja, gente. Por isso que a gente tá focado no laranja. Até minha blusa tá laranja. Aí toda vez que eu falo com elas, eu sempre quero uma bijuteria laranja. E nosso império do hot dog, que é mais um da nossa feira de empreendedorismo. Meninas do 8º ano. Elas fizeram uma cestinha pra gente aqui, pra mostrar pra vocês o nosso cachorro quente. E tia Lavínia tem uma surpresa do Império Hot Dog pra senhora. Oba! Ó. Para o Hot Dog já mandou aqui o Hot Dog Express. O Hot Dog Express, um mimo, tá aí, ó. E aí, gente, a gente acaba assim, ó. O podcast vai acabar assim, ó. Com licença pra vocês, porque eu vou provar ao vivo. Eu vou provar agora, peraí. Ó, tem salsicha, tá completo, ó. Tem, oh, meu Deus, Paloma, sério que tem salsicha, mostra hot dog, hein? Sério. Poderia ser vegano. É, né? Mostra pra câmera, pra eles mostra verem. Pra câmera aqui, ó, o ketchup tá completo, gente. Não sei se dá pra ver aí, mas tá completo. Mas aí vocês ficam aí, ó, morrendo de inveja quando comem o hot dog do Império. Império Hot Dog. Tchau, gente.